CNJ 219/16, além de ser o extermínio lento, gradual e seguro da Justiça do Trabalho, ela também determina que quem vai exterminar o seu próprio emprego é o servidor. Sim, é um ato de suicídio que ela nos propõe. Vejamos por quê. A Resolução 219, ela tem, primeiro, que, pelas suas fórmulas, que se calcular o IPS. O IPS corresponde ao Índice de Produtividade do Servidor. Ele é calculado unidade por unidade, quer do primeiro grau, quer do segundo grau. O total de processos baixados no ano é o único fator que interessa para medir o índice de produtividade do servidor. Não importa se você baixou, se você fez 1 milhão de alvarás, se você fez 1 milhão de notificações ou 2 notificações, se você fez 1 milhão de mandados ou 2 mandados, nada disso importa. O que importa é quantos processos foram baixados naquele ano. Vamos supor que você tenha baixado 3.000 processos naquele ano. Isso será dividido pela força de trabalho. Todos os trabalhadores que trabalharem na vara, não só os servidores ativos, efetivos, como outros, que requisitados, etc., estão lá, é força de trabalho. Então, vamos dizer que seja 10. Ora, então você vai pegar este quantitativo de processos baixados no ano e dividir pela força de trabalho de cada unidade. Aqui eu encontrei 300. Bem, isso será calculado unidade por unidade. Vejamos um exemplo de uma formação de quartil de onde nós tenhamos 12 varas. Então, nós listamos aqui 12 varas. A de maior IPS até a de menor IPS. A de maior IPS foi essa aqui, ficou com 300 índices de produtividade do servidor. As outras, 290, 280, 270, etc. e tal, até chegar a 190. Aqui vão se formar os quartis. O terceiro quartil será formado, no nosso caso aqui, pelas 3 que tiveram um maior IPS. O segundo quartil será formado por essas subsequentes, as 3 que ficaram acima da média de IPS. Abaixo da média, todas elas serão descartadas. Não se usará para nada. O terceiro quartil é o que é indicado para fazer o cálculo da lotação paradigma. E observe que se o terceiro quartil do IPS, quando isso vier a resultar num número significativamente menor que a lotação atual, poderá-se usar o segundo quartil. Isso está escrito na Resolução 219. É um dos seus artigos. O ideal é usar o terceiro quartil, que são as 25% maiores índices de produtividade. Caso contrário, caso o resultado seja significativamente menor do que você já tem hoje lotado nas varas, na sua dependência, seja gabinete, seja vara, você poderá usar o segundo quartil. Ora, vejamos aqui, então, com o uso do terceiro quartil, como é feito o cálculo da lotação paradigma. Também é feito unidade por unidade. A média trienal de casos novos daquela unidade, seja gabinete, seja vara. Vamos supor que também tenha sido de 3.000 processos. Isso será dividido pelo IPS, né? Pelo IPS aqui do terceiro quartil. Dividindo-se um pelo outro, nós teremos que é igual 3.000 dividido por 290, que foi a média do terceiro quartil. Nesse caso, nós teremos o mesmo quantitativo de força de trabalho, né? Se fosse isso significativamente menor do que o atual, 3.000, 3.000, nós dividiríamos pelo segundo quartil. Então, teríamos que é igual a 3.000 sobre 260. Teríamos aí, então, o número não pode ser quebrado, tem que ser inteiro. Então, teríamos aí 12 servidores, né? Teríamos passado de 10 para 12, mas observe que aqui nós estamos baixando no ano apenas 3.000 processos.
E aqui nós estamos tendo uma média trienal de 3.000 processos. Alguns fatores fazem com que este quadro mude. Por exemplo, no quantitativo de processos baixados no ano, a meta 5 do CNJ força as varas a baixar mais processos, cada vez mais. Então, se você ao invés de ter baixado 3.000, você tenha baixado 4.000 processos, suas médias vão mudar. O seu terceiro quartil vai ter uma média de 390. Com uma média trienal de casos novos de 3.000 processos, você teria 8 servidores nas varas. Ao invés de 10, teria 8. E se a sua média, você achando que isso é significativamente menor, tentasse aplicar o segundo quartil, ia dar, nesse caso, o mesmo valor, né? O mesmo quantitativo de servidores, quer com o terceiro, quer com o segundo quartil. Normalmente não é assim. Normalmente, o segundo quartil lhe dá um resultado um pouco melhor do que o uso do terceiro quartil. No nosso exemplo, ficou a mesma coisa. Então, fundamentalmente, se você baixasse apenas 2.000 processos, você teria, pelo terceiro quartil, 16 servidores e, pelo segundo quartil, 19 servidores. Mas observe que aqui age a meta 5. A meta 5 vai agir para aumentar o número de processos baixados. E tem um outro detalhe. Os processos baixados não são só o de execução, são também o de conhecimento. Cada processo que é conciliado aumenta o número de processos baixados, porque o processo do acordo é um processo baixado na fase de conhecimento. Enquanto os casos novos, após a reforma trabalhista, embora seja média trienal, nos últimos anos tem caído o caso novo por causa da reforma trabalhista. Então, você tem dois fatores aqui prioritários para atuar sobre o quantitativo de servidores 3.500. Vou colocar aqui um outro exemplo. Opa, aqui não. Vou colocar aqui, um exemplo, ter baixado 3.500. Você, 9 ou 10, baixando 3.500. Este fato é fundamental. Quanto mais processos você baixar, menos servidores você vai precisar. Porque quanto maior for a eficiência, maior é o castigo. E a eficiência é medida única e exclusivamente pelo quantitativo de processos baixados. Ok? Então, vamos ver se conseguimos, de fato, entender a fórmula. Depois a gente vai entrar em outros detalhes. A fórmula do cálculo do IPS é feita unidade por unidade, tem como único fator que importa o quantitativo de processos baixados naquele ano, e isso é dividido pela força de trabalho, o quantitativo de pessoas que você tem hoje trabalhando na sua vara. Inclui diretor, é claro, só não inclui juiz. Isso será dividido dando o IPS daquela vara, daquele gabinete, daquele grupamento. Então, aqui nós colocamos vários IPS, né? Uma forma decrescente, porque as varas não são todas iguais, vão ter resultados diferentes. Colocamos aqui uma variação. Para o cálculo do terceiro quartil, só se usa as 25% maiores IPS, e para o cálculo no segundo quartil, os 25% subsequentes. Perfeito? Também os maiores. E da média para baixo, descarta tudo. Não entra em cálculo nenhum. Ou seja, nós estamos jogando o divisor para o cálculo da lotação paradigma para cima. Quando a gente usa o terceiro quartil ou o segundo quartil, estamos aumentando o divisor. E o que acontece quando a gente aumenta o divisor? Vejamos aqui um exemplo. Se eu tenho 10 e vou dividir por 5, 10 dividido por 5, eu vou achar o quê? Eu vou achar 2. Eu tenho um divisor aumentado. Se eu mudar esse divisor para 2, eu acharei um resultado de 5. Então, quanto maior for o divisor, menor será o resultado. Perfeito? Quanto maior o divisor, menor será o resultado.
Então, quanto maior for o quê? Quanto maior for o IPS, terceiro quartil ou segundo quartil, menor será o resultado. Dividir por 2 dá 5, dividir por 5 dá 2. Perfeito? Então, quando ele escolhe aqui o terceiro quartil ou o segundo quartil, descartando os IPS de todo o resto dos 50% menores, ele já jogou o divisor para cima, portanto, jogou o resultado para baixo, e o resultado é o cálculo da lotação paradigma. Perfeito? Entendido isso, nós já vimos que o quantitativo de servidores vai diminuir cada vez mais quanto mais nós baixarmos processos. Ou seja, o CNJ, através da meta 5, nos diz o seguinte: você tem que pegar o revólver, atirar na própria cabeça, vai jogar o seu emprego fora, porque quanto mais processos você baixar, menos servidores você precisa. Então, vamos agora ver. Isso aqui é uma explanação básica para você entender como funciona isso aqui. Como você poderia neutralizar isso? Precisa que você não cumpra a meta 5. Isso é fundamental. Não cumprir a meta 5, não baixar processos. Se eu baixar só 2.000 processos, eu vou precisar de mais servidores do que eu tenho hoje. Aqui eu coloquei 200. 200 é pouco demais, né? Baixar só 2.000 processos. Baixar só... Opa, tá tudo errado aqui. 2, 1, 2, 3. Não zero mais. 2.000 processos, eu vou precisar de 16 servidores, 19 servidores e não de 10. Então, quanto menos eu baixe processos, maior é a necessidade de servidores. É uma forma esdrúxula. Isso não existe. O único fator que mede a nossa produtividade são os processos baixados. Basta não baixar processos, temos que ter servidores a rodo. Essa forma é um caos, mas aí você não terá cumprido a meta 5. Por isso eles estipulam a meta 5, forçando as varas a baixarem processos. Precisaria haver uma desobediência civil. Não vamos nos suicidar. Vamos ver aqui essa forma, um apanhado mais geral. Nós tivemos a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, evidentemente, vai trazer uma redução, já trouxe, né? Uma redução nos casos novos. Essa redução nos casos novos, vou colocar aqui uma redução de menos 40%, ok? Cair nos casos novos em 40%. De formas que antes eu tinha os casos novos de 1.400, 1.600, 1.800, um exemplo aqui fictício, que me dava uma média de 1.600. Com uma queda de 40% no último ano, eu vou ter os 1.800 e os 1.600. A minha média, como caiu aqui no último ano, no caso aqui no exemplo 2018, a média diminuiu. A média de casos novos. Perfeito? Ao diminuir a média de casos novos, voltando aqui, ó, se eu diminuir os casos novos, o que vai acontecer? Vai diminuir o resultado. Se eu colocar aqui que foram só 2.000, eu só vou precisar de 11 servidores. Vai diminuir. Quanto menos forem os casos novos, menor é a lotação paradigma de cada vara. Vamos deixar aqui os 3.000, que foi o exemplo anterior, e vamos voltar lá para a mais complexa. Então, mas nos anos seguintes, isso aqui tende a aumentar. Então, estou colocando aqui uma recuperação, um efeito de recuperação, poderá acontecer ou não, mas presumo que deve acontecer, né? Uma recuperação de 5% em cada ano. Então, a cada ano que se passar, vai aumentar os casos novos em 5%. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu estou numa visão otimista, em 5%. Então, baixou no primeiro ano 40% e, a partir daí, vamos tendo uma recuperação de 5% a cada ano. E nós temos também os efeitos do núcleo de conciliação. Ao criar-se um núcleo de conciliação, vai aumentar o quantitativo de processos conciliados.
E o processo que se fez acordo, ele é um processo baixado na fase de conhecimento. Vamos aqui colocar que haja um aumento do número de acordos da ordem de 30%. Todo ano, então, eu estou aplicando um aumento dos acordos em 30% dos processos. Aleatório. Cálculo pertinente. E aqui eu tenho quantitativo de processos baixados. Aqui eu estou fazendo um percentual. Tem que ter um número aqui, tem que ter uma forma. Então, eu estou fazendo de acordo com o quantitativo de casos novos. Não é bem assim. A meta 5 determina que você tem que baixar mais processos do que entrar em execução naquele ano. Que é para quê? Para ir diminuindo o acervo de pendentes. Então, você tem que passar mais do que entrou em execução. Se o quantitativo de casos novos dos anos anteriores é maior do que o quantitativo de casos novos do ano atual, é claro que, ao fazer um cálculo sobre o quanto entrou hoje, você está sendo bem otimista. Se eu fizesse aqui 90%, esse efeito isso aqui eu não posso mexer. Existe, independentemente do servidor. Mas aqui, se você baixar só 90% dos casos novos, você que tinha aqui 11 servidores, vai continuar precisando de 11, já que você já vai precisar só de 9. Pô, mas estou fazendo só 90%. Não, então tem que fazer menos. Eu tenho que fazer só 80%. Ao fazer 80%, e caramba, olha só, eu tinha 11, passei a ter 12, necessidade de 12, só aqui caiu para 10 e aqui caiu para 7. Então, se eu quero manter mais longe ainda, eu vou aqui, ao invés de 80%, 75%. Ah, aqui ó, aumentou para 13, para 11, para 8. Né? Mas, ó, eu alonguei. Quanto menos processo você baixar, melhor será a situação. Se você aqui, ao invés disso, fizer 110%, abaixar muitos processos, bem além, bem acima da relação, né? Processos baixados naquele ano ali, no meu exemplo, 2018, em relação aos casos novos. A média nacional foi de 98% em 2018. Então, o terceiro e o segundo quartil serão maiores que isso. Né? Porque a média da média, a média em todas as varas foi de 98% processos baixados. Se eu aqui fizer 110%, eu que tinha 11 servidores, vou passar a ter 9, vou passar a ter 6, vou passar a ter 4, vou passar a ter 2. Imagina uma vara com 2 servidores. Está extinto. E ele jogou justamente na nossa mão. Se cumprir a meta 5, vai extinguir, vai ficar à disposição e vai acabar com a Justiça do Trabalho. Então, não podemos cumprir a meta 5. Mas também não adianta que uma parcela não cumpra. Se isso tudo aqui for zero, ninguém baixou processo nenhum. Metade das varas não baixaram processo nenhum. Não muda nada. Porque o terceiro quartil, o segundo quartil é o que importa. Essas aqui estão descartadas. 50% para baixo está descartado. Mas precisaria que todos baixassem poucos processos. Se 25% baixar muitos processos, não adianta nada, porque é só eles que vão servir para o cálculo da lotação paradigma de todas as varas. A minha vara não baixou nenhum processo, mas o que eu vou usar é a média do terceiro quartil. Ou, na melhor das hipóteses, do segundo quartil. E, de toda forma, se você baixar muitos processos, baixou mais de 3.000. Pus 300 também, né? 300 é brincadeira. Em 300 vai precisar de 150 servidores. Baixou 3.000. Vai precisar de 10 no terceiro quartil, de 12 no segundo quartil, usando o segundo quartil. Agora, se baixar 4.000, lascou. Vai cair para 8. De 10 cai para 8. Se baixar 6.000,
Pô, vai eficiente a beça, lá baixamos 6 mil processos e perdemos metade do quantitativo de servidores da vara ou do gabinete. Por quê? Porque fomos muito eficientes. Para eles só interessa o quantitativo de processos baixados. E quem faz a baixa do processo é o servidor, é o juiz, é o gestor de cada unidade. Se aplicar a meta 5, se cumprir a meta 5, não são eles que estão nos matando, somos nós que estamos nos suicidando. Portanto, essa resolução do CNJ 219/16, ela tem que ser boicotada. O Estado tem um contrato conosco. Nós trabalhamos, dedicamos nossa vida a esse tribunal e não vamos agora permitir que se faça uma fórmula dessa que venha nos tirar o nosso emprego, nos desvalorizar. Mas para isso precisa uma organização nacional. Sem organização nacional, não adianta um ou outro fazer. Tem que ser todos. Essa resolução do CNJ não presta. Se você só baixar 50%, você precisa de 25 servidores. Pronto. Saiu de 11, foi para 20, para 25, para 27 e voltou aqui para 25. Tá? Então, você baixou só 50%. A média nacional foi 98% em 2018. Aí você chega aqui e baixa só 50%, pronto. Vai precisar de servidor a rodo, vai ter gente pelo ladrão. Não vai ter porque eu não vou contratar, tá? Porque tem o congelamento, a emenda constitucional por 95, coisa e tal. Mas se você fizer 120% aqui, você já vai chegar lá daqui a pouquinho, em poucos anos, com 2 servidores na vara. Lotação paradigma de 2 servidores. E olha, esses 9 excedentes que você tem aqui, tem 2 na lotação e 9 excedentes. Esses 9 excedentes têm nome. A própria resolução diz que no primeiro ano ele pode ser lotado, esses excedentes, em uma vara qualquer, que tem um grande quantitativo de processos acumulados. No segundo ano, ele só poderá ser lotado na vara que, ao mesmo tempo, tenha e esteja acima da média do IPS, do índice de produtividade, ou seja, da vara que baixou muitos processos, e, ao mesmo tempo, está com uma média acima da média de processos acumulados. Olha, uma coisa é contraditória à outra. Se fosse um critério só metade das varas poderia receber esse excedente. Como são 2 critérios, um conflitante com o outro, quase nenhuma vara vai poder, ou o gabinete vai poder receber esses servidores excedentes. E eles também não podem ir para a área administrativa, porque a administrativa é só 30% do todo. Então, eles são o quê? Postos à disposição. E pode ser qualquer um. O excedente vai ficar em casa. Vai ficar em casa ganhando o quê? Proporcional ao tempo de trabalho no tribunal. Se for homem, trabalhou 20 anos, vai receber 20, 35 avos. E se for mulher, trabalhou 20 anos, vai receber 20, 30 avos. E de quê? Só do VB, só do vencimento básico. A lei não fala em gratificação, portanto, é claro que esse governo não vai incluir a gage no cálculo. Vai ser um percentual só do VB. E quem fez isso? Quem foi culpado de fazer isso? Você mesmo, que baixou muitos processos. Basta não cumprir a meta 5,